Olá, meus queridos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Estamos aqui para mais um encontro com a Palavra de Deus em família, que é sempre uma bênção. E hoje eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês, que está no livro de Hebreus, no capítulo 6. Abra, por favor, a tua Bíblia comigo e acompanhe junto a leitura. Hebreus capítulo 6, versículos de 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se o Senhor permitir. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível, outra vez, renová-los para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à zombaria. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição, e o seu fim é ser queimada. Quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos desta maneira, estamos certos de que coisas melhores os esperam. Coisas relacionadas com a salvação, porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho de vocês, que vocês fizeram, e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos, aos irmãos. Vamos orar? Senhor meu Deus, estamos diante da Tua palavra, Pai. Fala ao nosso coração, Senhor, aquilo que o Senhor quer, aquilo que é o objetivo para o qual o Senhor deixou esta palavra. E ela é viva e eficaz, Paizinho. Nós sabemos que ela fala conosco e fala com cada um de nós de uma forma, cada um dentro da sua própria necessidade física ou espiritual. Paizinho, queremos te agradecer por todo o amor, por todo o cuidado, pela graça que o Senhor nos trouxe através de Jesus Cristo, a nossa salvação pela fé. Pai, ajuda-nos para que, ao estudarmos as Sagradas Escrituras, Senhor, nós possamos ser edificados na Tua palavra, edificados nos Teus conselhos, edificados em Cristo Jesus, Paizinho. Pois é para este propósito que o Senhor nos escolheu. Pai, prepara o nosso coração para compreender aquilo que o Senhor quer falar hoje. Abençoa cada amado que assiste esse vídeo e cuida, Paizinho, de nós, da nossa família e da necessidade de cada um. Em nome do Senhor Jesus te agradecemos. Amém. Amados, hoje eu quero falar com vocês sobre um tema que é edificação em Cristo. No capítulo 5 de Hebreus, que a gente não leu, eu vou pedir para que vocês mantenham a Bíblia aberta no capítulo 6 e até se quiserem depois tomar nota dos versículos de outros livros que eu vou mencionar, faça isso e depois leia, só para confirmar o que eu vou compartilhar com vocês, tá bom? E outra, o vídeo também está gravado, vocês podem voltar quantas vezes quiserem, né?
Mas ali no capítulo 5 de Hebreus, o autor, inspirado pelo Espírito Santo, diz que Jesus esteve entre nós como um ser humano, ele sofreu tudo o que nós sofremos, angústias, medos, dor, tentações, etc. Tudo aquilo que faz parte da nossa essência humana. Deus se fez homem e sentiu tudo o que nós sentíamos, mas com um fim, o fim de vencer estas coisas. Ele tinha mesmo que enfrentá-las e vencer cada uma delas por nós, porque para nós é impossível, amados. Por isso Deus fez isso, porque ao vencer todas essas coisas, e especialmente o pecado, as tentações e o pecado, Jesus Cristo foi aperfeiçoado pela obediência a Deus. Entenda, a perfeição pela obediência a Deus. E ele então se tornou o autor da nossa salvação. Glória a Deus, aleluia por isso. O capítulo 5 termina nos versículos 13 e 14, dizendo assim: Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Amados, percebem aqui que a introdução para o texto principal, que é o capítulo 6 que nós lemos, está falando aqui de uma inexperiência na palavra, e que é só a partir de um alimento sólido, ou seja, na medida em que a gente vai se alimentando cada vez mais e se aprofundando no conhecimento da palavra de Deus e em Cristo Jesus, é que nós então, pela prática daquilo que nós aprendemos, nós então podemos discernir o bem e o mal. Lembrando até o que Jesus falou no Sermão da Montanha, lá no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, ele diz assim: todo aquele, pois, capítulo 7, versículos 24 e 25. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Ele é a rocha. Veja que Jesus está se referindo aqui, amados, à edificação de todos aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus, assim como Tiago também diz em sua carta. A falta de conhecimento da palavra de Deus impede as pessoas de discernirem o bem e o mal, como nós acabamos de ler, né? E é por isso que no capítulo 6, o autor inicia dizendo assim, nos versículos 1 e 2, né? Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, ou seja, deixando o leite, as coisas básicas, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, ou seja, arrependimento do pecado, da fé em Deus, é básico. O ensino de batismos é o básico para o arrependimento, é uma demonstração pública de um verdadeiro arrependimento, né? A imposição de mãos, que era usada no Antigo Testamento para ungir, né? Então se derramava óleo sobre a cabeça do sacerdote e dos reis, e o profeta impunha as mãos e orava para que o Espírito Santo viesse sobre ele, a unção de Deus estivesse sobre ele, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Tudo isso são coisas básicas que todos nós já aprendemos. Em outras palavras, amados, a palavra nos convida a avançarmos no conhecimento de Deus. É uma revelação progressiva que vai de Gênesis até Apocalipse. Deus vai se revelando a nós
na sua palavra, revelando o seu propósito e nos mostrando aonde estamos errando. E aí então nós começamos a praticar coisas novas. Esta é a nova vida, né? Nós fomos regenerados, ou seja, nascidos de novo. Não mais pela vontade do homem, mas pela vontade de Deus. Não mais para servir ao mundo e à nossa natureza carnal, mas para servir ao Senhor, o nosso Pai. Então, o autor aqui, nesse versículo 1, ele está pedindo para que a gente avance, né, para aquilo que é perfeito. Não havendo mais, então, necessidade de lançarmos novamente aquela base elementar, né, aquelas coisas básicas da doutrina de Cristo que acabamos de citar. Tudo isso era elementar, todos já conheciam, né? Então havia uma necessidade para ir para o que é perfeito. E o que é perfeito? A que o autor inspirado se refere? Avancemos para o que é perfeito. O autor vai explicar isso no versículo 4. Aliás, nós vamos ler aqui do versículo 4 ao 6. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados provaram o dom celestial de se tornarem participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los, regenerá-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à zombaria. Amados, o autor aqui, ele alerta a igreja, aos cristãos convertidos, que depois de terem conhecido a verdade do Evangelho, a palavra de Deus, e abandonado, por um tempo as velhas práticas, a desobediência, corriam o risco de voltarem para o pecado. Então, eles estariam crucificando novamente a Jesus Cristo no coração, como nós já falamos em estudos passados. Quando nós colocamos Cristo na cruz, nós sentamos no trono do nosso coração. E era esse aqui o risco dessas pessoas. O problema é que a palavra está dizendo que aqueles que já se arrependeram uma vez e já experimentaram o dom do Espírito Santo, já conheceram a verdade pela palavra de Deus, pelo entendimento, e a nossa consciência nos acusa disso, nos mostra isso. É impossível, amados, nós nos arrependermos de novo. Então, quem arrependeu verdadeiramente não cai, não tem nova queda. Mas aqueles que caem, tendo se arrependido, eles crucificam novamente o autor da vida. E para esses vai ficar impossível uma renovação. Bom, isto prova que o verdadeiro arrependimento gera uma mudança de atitude, gera uma mudança de vida, uma conversão de caminho. Amém? Bom, nos versículos 7 e 8, o autor vai usar uma parábola para explicar o perigo da queda às velhas práticas. Ou seja, eu conheci a verdade, mas eu voltei para o engano. Versículo 7 diz assim: porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis, para aqueles que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e ervas daninhas, o que produz? A terra, né? Mas se a terra produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição. E o seu fim é ser queimada. Amados, nesta parábola, a terra é o coração do homem. A chuva é a palavra de Deus. Em algumas pessoas, a palavra de Deus, a chuva, ela vai produzir obediência, que está sendo comparada aqui a essas plantas úteis para aqueles que cultivam. E então, essas plantas úteis ao Pai, elas vão produzir bênçãos de Deus.
Então essas pessoas elas vão ser abençoadas. Em outras palavras, para outras pessoas, essa palavra de Deus, né, essa chuva que cai, ela vai produzir a desobediência. Espinhos e ervas daninhas, como está dizendo aqui. E estes estão perto da maldição, e o fim será então o fogo eterno. Depois que aprendemos as coisas elementares de Cristo, então nós avançamos para a edificação, que é o nosso tema de hoje, edificação em Cristo. A fé em Jesus Cristo, ela vai produzir em nós a busca por essa edificação, porque a fé produz obediência. Se não há obediência, não há fé. Entende isso, amados? Como eu já dei exemplos no passado, né? Quando o pai diz para um filho, não faça isso, porque isso não vai ser bom para você, e o filho faz, ele não teve fé no pai. E então por isso ele desobedece. Quando o filho crê no pai, então ele segue o conselho. É a mesma coisa nessa nossa relação com Deus, a nossa relação com a sua palavra. Se nós temos fé no nosso Pai Celestial, que é perfeito, é eterno, se nós temos fé, nós vamos obedecer sempre, porque sabemos que a nossa fé, que produz bons frutos, né, boas plantas, como disse aqui no versículo que lemos, vai fazer com que Deus nos abençoe pela obediência. O apóstolo Paulo, ele vai dizer lá em Filipenses, lá no capítulo 3, dos versículos 12 ao 14, assim: não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Cristo Jesus havia conquistado Paulo para uma vida de edificação, uma vida perfeita na presença de Deus. Então ele prosseguia para aquilo para o qual ele também estava conquistado, né? Aí ele continua no verso 13: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amados, vocês sabem, Paulo foi um perseguidor cruel da Igreja de Jesus Cristo e de Jesus Cristo, porque quando Jesus se apresenta a Paulo em forma de uma luz muito forte, e Paulo pergunta: quem é, Senhor? Jesus responde: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então Paulo foi um perseguidor e se tornou o maior missionário, o maior escritor inspirado por Deus, e graças a ele nós temos essa revelação maravilhosa de Deus para a nossa vida. E Paulo estava dizendo que todo aquele engano que ele tinha no passado, ele deixou. Assim, as coisas que ficaram para trás, eu esqueço. Eu não quero mais saber daquilo. Agora eu quero seguir para o alvo. Ou seja, eu quero aprender cada vez mais sobre o meu Senhor, sobre o meu Deus, sobre aquele que me deu redenção, que morreu por mim, que ressuscitou, e nele eu tenho a vida eterna. Portanto, devemos avançar para o conhecimento de Jesus Cristo e não voltarmos mais para as coisas passadas, porque nós já aprendemos a verdade. Se fomos conquistados por Cristo, fomos comprados por Ele, pelo seu precioso sangue, comprados por um preço altíssimo, amados, de uma pessoa justa, de um Deus e um homem, verdadeiramente justo, o único capaz de vencer todas as tentações e todo o pecado. E tinha o Espírito Santo nele, né? Por isso venceu a morte não poderia retê-lo, né? Então já não pertencemos mais ao mundo, a quem nós obedecíamos no passado, mas agora nós temos um novo Senhor, e por isso a Ele devemos obediência. Em Efésios, no capítulo 2, versículos 19 a 22, está escrito algo maravilhoso para a nossa edificação em Cristo. Diz assim:
Anotem aí, Efésios 2, 19 a 22. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra principal. Nele, Jesus, todo o edifício, nós, igreja, bem ajustado, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele, também vocês estão sendo edificados, junto com eles, para serem morada de Deus no Espírito. Amados, o apóstolo Paulo, ele também vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ele é o fundamento, a pedra fundamental, a rocha sobre a qual a sua igreja foi edificada. O sólido fundamento é Jesus Cristo, amados, o autor da vida, o autor da nossa salvação. Quanto a vocês, amados, que são sinceros diante de Deus, e eu creio nisso, eu deixo as palavras finais deste capítulo 6 de Hebreus, que nós nos propomos a ler hoje, os versos 9 e 10. Vamos ler juntos? Quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos desta maneira, estamos certos que coisas melhores os esperam, coisas relacionadas com a salvação. Porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos, ou seja, aos irmãos, aos separados para Deus. Amados, vocês estão servindo mesmo o próximo? Vocês estão servindo a Deus? Eu creio que sim. Porque isto é que vai mostrar os bons frutos dignos de quem se arrependeu. Em João, capítulo 14, versículo 21, Jesus disse, para finalizar, aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Vamos orar, amados? Paizinho amado, obrigado, Senhor, por tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a compreendê-la. Ajuda-nos, Pai, a sermos edificados por ela. Paizinho, que nós possamos aprender e colocar em prática, Senhor, tudo aquilo que o Senhor preparou desde a fundação do mundo, obras que o Senhor preparou para que nós andássemos nela, ou seja, que nós pudéssemos praticá-la e que o mundo pudesse então enxergar em nós, Pai, a tua face, enxergar em nós o teu amor, Senhor. Paizinho, que nós como igreja não sejamos membros mortos, mas membros operantes, Paizinho, membros vivos, vivificados pelo Teu Santo Espírito, para que o mundo possa, através da nossa vida e do nosso testemunho, das nossas atitudes, dar glória ao Senhor, Pai. Porque ao Senhor pertence toda a honra, glória e louvor, Pai. Senhor, edifica-nos, ajuda-nos, Pai, neste processo de santificação. Pai, que nós sejamos como o apóstolo Paulo, que nós esqueçamos tudo o que ficou para trás, Pai, porque agora nós conhecemos a verdade e não podemos voltar. Por mais que o inimigo, Senhor, nos tente, nos provoque, porque o desejo dele é que nós não avancemos, ele quer que nós caiamos, Pai, que nós voltemos às velhas práticas, porque nós estaremos distantes do Senhor e da Tua verdade, Pai. Nós estaremos em desobediência. Paizinho, ajuda-nos a perseverar na fé,
mesmo diante, Senhor, das provações e das aflições, porque sabemos que depois que nós vencermos cada uma delas, o Senhor tem uma grande recompensa para aqueles que te amam de verdade, que são aqueles que te obedecem, Pai. Sabemos que o Senhor é a rocha, é a pedra fundamental sobre a qual a tua igreja, Senhor Jesus, foi edificada. Ajuda-nos, Paizinho, a seguir em frente, rumo ao alvo, Jesus Cristo, para a honra e glória de Deus Pai. Abençoa cada amado que assistiu este vídeo, edifica-nos, dá-nos uma semana, Paizinho, de bênçãos na tua presença. Sabemos que neste mundo existem aflições, mas nós seremos fortes e corajosos, porque assim como o Senhor venceu o pecado e o mundo, nós também venceremos, porque o Senhor fez habitar em nós o teu Santo Espírito. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém, amados. Fiquem com Deus e uma semana abençoada a todos. Amo vocês.